Muito bom dia, estamos chegando com o Jornal da Mix e hoje estamos tendo a honra de receber um ex-ministro de Estado, Ricardo Salles, que está conosco, o ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, esteve lá 1 ano e meio, se não me engano, e também um ativista assim, do agronegócio, vamos dizer dessa forma. Adolfo Padilha, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Nossa bancada está ficando bem interessante, né? Isso é muito legal. É um prazer ter o Ricardo aqui, a gente bater um papo com ele, se colocando agora como deputado federal, né? Candidato. Ricardo Salles, 47 anos, uma vida já grande na política, né? Pois é, são 3 cargos públicos, 3 campanhas, 2 anos e meio como ministro e muita coisa aí que a gente aprende. E bons enfrentamentos. É bom também, a gente bons gosta. Bom, por falar em enfrentamentos, a gente não pode fugir isso antes da entrevista, antes de falar também da sua candidatura, dizer que à frente do Ministério você quebrou vários paradigmas e foi muito criticado por ambientalistas no mundo todo, né? Como é que você vê essa situação? Não, era o necessário a ser feito, né? O Brasil não pode continuar sendo um país que faz tudo melhor que os outros na área ambiental e é criticado, atacado, não só lá fora, como por aqueles que têm opiniões diferentes e têm opiniões equivocadas sobre o agro, sobre diversos assuntos, não é só sobre o agro, não. E que ganham dinheiro com esse sentimento fatalista, esse sentimento de ficar atacando e criando problema, né? As pessoas criam os problemas para depois vender as soluções. E nós começamos a dizer que não tem tantos problemas assim. Bom, vamos lá, Adolfo. A sua participação no Ministério, Salles, quando a gente acompanha, puxa um pouco a história, desde o começo ela foi conflitante demais, porque é um assunto delicado do meio ambiente, né? E você resistiu muito bem, muito tempo, né? Era uma pressão terrível, era uma pressão de organizações internacionais, dos ambientalistas. A gente entende que alguns, entre aspas, aqui do Brasil, a imprensa, de um modo geral, comprou essa máscara que tentaram colocar, que você era o botador de fogo também nas florestas, o destruidor de regras de mananciais. E foi desde o primeiro momento. A gente, na época, eu lembrando, a gente achava que você ia resistir, que a gente via que você estava resistente. A saída foi uma estratégia para acalmar os ânimos? Foi uma estratégia de acalmar os ânimos ou foi falar assim, puta, não aguento mais, vou largar a mão? Existe uma máxima na política que diz que o que você tem que fazer, você faz até o 2º, no máximo até o 3º ano. O 4º ano, como tem reeleição, eu sou contra a reeleição. Mas já que tem, o presidente Bolsonaro tem que concorrer, assim como todos os bons governantes têm que concorrer à reeleição, uma vez que é o instituto que está presente. Mas o fato é que o ano anterior, o ano da reeleição, é um ano politicamente morto, porque você não tem condições, inclusive, de apoiar, de avançar, de aprovar coisas mais firmes ou mais definidoras. O que nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente? Desde o primeiro dia, nós sabíamos o que tinha que ser feito, sabíamos o que tinha que ser modernizado, o que precisava ser desburocratizado, o que precisava ser aprofundado, e nós fizemos. Então, ao final, já 2 anos e meio como ministro, no meio do ano passado, eu praticamente já tinha feito 100% das coisas que precisavam ser feitas. E aquilo que não deu para fazer, não ia ser nesse 1 ano que faltava, que a gente ia fazer, porque ano eleitoral é muito difícil. Então, já estava um ambiente de guerra política muito forte, né, entre instituições, perseguições da imprensa internacional e nacional, como você falou, uma espécie de sentimento internacional contra o Brasil por causa das posições firmes que o governo do presidente Bolsonaro e do Ministério do Meio Ambiente, sob o meu comando, adotaram na defesa das verdades importantes. Eu senti que naquele momento em diante ia ser só conflito, ou seja, as coisas que eram para ser feitas, principais delas, já estavam todas feitas. Eu falei, agora passo o bastão para alguém, saio de cena, vou cuidar um pouco dos meus filhos, da minha família, do meu meio ali lá em São Paulo, que também não é fácil você morar em Brasília, né? Você deixa os amigos para trás, a sua casa para trás, a sua vida propriamente dita, né? Você é obrigado a praticamente mudar para Brasília, como eu mudei, e isso é muito sacrificante. Então também você cansa um pouquinho desse negócio, né? De ficar em Brasília 2 anos e meio e só ver os filhos no final de semana, quando consegue ver. É difícil. Ricardo, você foi secretário do Geraldo Alckmin, que hoje está na chapa do Lula. Foi secretário particular dele, depois participou do governo também. Como é que você vê essa mudança do Geraldo aí, que era um antagonista do Lula, né? Pois é, para mim,
decepciona muito a atitude política do governador Geraldo Alckmin em contrariar aquilo que ele sempre acreditou. Ele sempre achou que o Lula era ladrão. Ele sempre esteve consciente, e tenho certeza que continua consciente, de que o Lula é ladrão. Eu fui secretário particular do Geraldo, depois fui secretário de Meio Ambiente, conheço bem o Geraldo Alckmin e eu sei que ele acha e que ele sabe que o Lula é ladrão. E isso foi uma decisão, creio eu, equivocadíssima, né? Do ponto de vista político, um erro brutal. Um oportunismo, no caso, hein? Né? Acho que aqui é uma mistura de diversas coisas. Ele ficou magoado com a derrota muito forte que ele teve na eleição de 2018, né? Também adotou posições equivocadas naquele ano, achando que aquela postura nem à direita, nem à esquerda, né? Esse negócio, o Brasil hoje, se não se posicionar de direita, ele vai ser tomado pela esquerda. Portanto, essa história de dizer que você pode ser nem, né? Nem direita, nem esquerda, Exatamente. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E o país não quer A isso. sociedade hoje cobra uma posição, né? Olha o que está acontecendo em volta do Brasil. Então, se a gente não for firmemente conservador, de direita, com políticas econômicas liberais, defender a propriedade privada, defender o direito à legítima defesa, defender o agropecuário, defender tudo que nós defendemos, nós vamos ser atacados, né, e ocupados. Por falar em legítima pela defesa, esquerda. falar em legítima defesa, antes de passar para o Padilha, você é uma pessoa que está precisando de ter algo para legítima defesa, porque constantemente você está sendo atacado e agora alunos na ESPN, né? Eles estiveram atacando o seu carro. Não, eu diria que foram verdadeiros bárbaros, né? Uma horda de bárbaros. Que, na verdade, nós fizemos uma palestra dentro da faculdade para o curso de agro de várias escolas que se concentraram lá. Então estava o pessoal do agro da FAAP, do Mackenzie, do INSPER, da própria SPM, enfim, de várias faculdades. Uma matéria... aliás, a palestra foi excelente, os meninos super engajados, fazendo perguntas, interessados e tal. O problema foi lá fora. Quando souberam que nós estávamos lá, montaram um piquete, mais de 200 bárbaros. As imagens deixam isso bem claro. Não, um piquete de bárbaros, né? Bando de maconheiro lá, que resolveram cercar a faculdade e foram para cima dos carros, chutaram os carros, bateram os carros com um pedaço de pau, jogaram pedra no para-brisa do meu carro, onde estava a minha esposa junto, estourou o para-brisa, quer dizer, uma coisa inacreditável, uma barbárie, né? Então, infelizmente, eles se dizem os democratas, assinam cartinha lá pro Papai Noel, faz um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, são eles que são os brutamontes, são eles os que são intolerantes e que fazem esses atos de vandalismo assim de maneira descarada. Adolfo Padilha. As imagens deixam bem claras mesmo o ato. Agora eu fico imaginando o seguinte, sabe, Salles? E se é inverso? Não, o ia ser um pessoal com a escândalo camisa do internacional, Bolsonaro, lógico. verde, amarelo. E falando em escândalo internacional, eu ia pegar isso para você. Como que você vê hoje, falando um pouquinho mais de meio ambiente, o silêncio de até algumas organizações internacionais sobre a ativação das usinas de carvão, com a justificativa da guerra? Pois é. Existe um ditado, né? Que quanto mais você abaixa a cabeça, Na mais Europa, você né? mostra uma outra parte do corpo. Então, o Brasil, no governo do presidente Bolsonaro, nós, os ministros assim da primeira leva, que entraram realmente com ele, escolhidos por ele, né? O Dream Team, como a turma brincava, nós encaramos as coisas como elas deviam ser. E na área ambiental, quando você faz isso, você desperta naqueles que gostam daquele discurso molenga, ou gostam de fazer um proselitismo, assim, um discurso politicamente correto, porém sem lastro com a realidade, você desperta raiva dessa turma. O que aconteceu? O Brasil foi atacado de tudo quanto foi jeito. Agora, eles, por outro lado, os europeus e americanos, ambos, quando precisam fazer alguma coisa, eles deixam de lado a sua hipocrisia ambiental, mas deixam assim de lado de maneira inequívoca. Eles deixam de lado Como se não tiver na uma hora. satisfação para ninguém, acabou. Resolveram Por isso, e pronto. eles não dão satisfação para ninguém. Fazem o que acham que tem que fazer e ponto final. Nós não. Nós ficamos, cada vez que o Brasil faz alguma coisa ou tem uma posição, tem que ficar se explicando, e foi contra isso que nós nos insurgirmos. Na Alemanha, assim que começou esse problema de fornecimento de gás da Rússia, porque está com a guerra lá da Ucrânia, o que eles fizeram? Religaram as termoelétricas a carvão imediatamente, sem perguntar nada para ninguém.
Sem ligar para nenhum tratado. Não. Botaram para baixo do tapete a discussão de mudança climática, meio ambiente e tudo mais. Fizeram um corte enorme de uma floresta com 12 mil anos lá, para transformar, inclusive, esse local, esse produto do corte, em carvão. E não perguntaram nada para ninguém. A União Europeia retirou todas as restrições ambientais para o plantio, para a agricultura. Todas, sem exceção. Como se a gente cancelasse o Código Florestal do dia para a noite. Eles fizeram ponto final, não perguntaram nada para ninguém. E ninguém criticou, isso que eu fico mais abismado. Os Estados Unidos autorizaram o plantio dentro de áreas de proteção ambiental, áreas de unidade de conservação. Ninguém falou nada. Então veja só a diferença de tratamento. Quando é o Brasil que toma alguma atitude que seja necessária, que seja embasada e tudo mais, a gritaria é geral, aqui dentro e lá fora. Quando eles fazem, ninguém grita, nem lá dentro e nem os daqui. Quer dizer, os ambientalistas daqui do Brasil, estão vendo o que os europeus e americanos estão fazendo e estão quietos. Isso nos traz a seguinte conclusão. Eles enchem o saco do governo Bolsonaro porque é o Bolsonaro. Porque se fosse o Lula, ou a Marina, ou qualquer outro esquerdoide, eles não iam falar nada, assim como não falam para os Estados Unidos lá no caso do Biden e também não falam para os europeus. Muito bem, nós vamos ter que ir por um rápido intervalo, já passou rapidinho aqui, e a gente volta já para fazer mais perguntas aqui para o Ricardo Salles. Não podemos obedecer o dono, hein? Não, é a rede. É a rede que manda. A gente volta já, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Mix, hoje entrevistando o Ricardo Salles, que é candidato a deputado federal. A gente vai falar um pouco também da sua candidatura, das suas propostas. Adolfo Padilha. Deputado, o Oeste Paulista, aqui a gente passa sempre todas as eleições, o paraquedismo aqui é pesado. A nossa região dificilmente consegue sempre eleger um representante federal, faz muito tempo. Se a gente fazer um cálculo aí do que nós já perdemos por não ter um representante local ou da região, passa de 300 milhões só de emendas. O que o Ricardo Salles teria diferente para falar para nós todos aqui do Oeste Paulista sobre como tratar, assim que eleito, a nossa região, os interesses da nossa região? Qual o recado que você daria para o Oeste Paulista? Olha, eu acho muito delicada essa discussão de ter uma pessoa da região, porque eu vejo, como eu fui secretário 2 vezes, fui ministro, muitos candidatos que são, às vezes, ex-prefeitos ou ex-alguma coisa, dizendo, não, eu sou da região, mas não adianta o cara ser da região. Você elege um Barnabé, manda ele lá para Brasília, o sujeito não sabe como faz leis, como é que se coordena dentro do Congresso Nacional. Não adianta nada ele ser da região, ele vai ser um Barnabé da região. O que a gente precisa ter é uma pessoa que se comprometa com as pautas que a região precisa. Então, por exemplo, se você precisa, olha, tem que fazer um grande programa de regularização fundiária. Vamos fazer um programa de regularização fundiária. Olha, precisa de uma visão mais moderna sobre os aspectos ambientais aqui na região. Vamos ver quais são os aspectos ambientais que precisam ser alterados. Então, é mais fácil você ter alguém competente que lhe seja apresentadas as pautas necessárias para cá e tenha condições de colocar essas pautas em andamento, do que a pessoa sair daqui com todas as pautas embaixo do braço, dizendo que é o candidato da região, e chega lá e não consegue implementar nenhuma. Essa é a discussão. Porque também um aspecto de verba, né, emenda e tudo mais, você resolve de outra forma. Basta ter um bom projeto. A região precisa de um hospital regional, precisa de medidas relevantes na educação, precisa de um bom projeto de logística, por exemplo. Apresenta o projeto, o deputado federal, junto com os estaduais, é que vão fazer uma concertação de esforços para que o projeto vá para frente. E aí você tem que ter alguém em Brasília bastante conhecedor dos meandros da máquina pública, das alternativas de programas, verbas e estratégias que a máquina pública federal proporciona, para aí sim identificar ali na prateleira quais são os produtos, ou quais são os programas, ou quais são as alternativas que se viabilizariam aqui, né? Que são efetivamente aplicáveis aqui. Ricardo, então, eu não tenho essa preocupação de discussão regional, não. O Pontal do Paranapanema recebeu agora do governo do estado, recentemente, a regularização das terras, que era uma luta de mais de 30 anos. 40 anos. 40 anos, né? Você, como deputado... Não me perdoa, hein? 80 anos. Desde 1942, se eu não me engano.
Você, na hipótese de ganhar a eleição, vai ter uma área muito boa para trabalhar, né? Porque você está no segmento, né? Junto com o pessoal do agronegócio. Como é que você vê essa região aí? Tem potencial? Tem muito. Veja só, regularização fundiária é o pressuposto para você poder ter desenvolvimento. A regra é simples. Quem não é dono da área, quem não tem o sentimento de dono, a certeza da sua propriedade, da previsibilidade, da segurança jurídica, não sente firmeza em investir. Você não vai investir em algo que não é seu. Bom, então, isso serve para o Brasil inteiro. O Pontal, a mesma coisa. Você tem que regularizar e aí tirar, inclusive, essa lógica dos esquerdistas. Não, mas pode regularizar até certo tamanho. Ué, por quê? Qual é a diferença de você regularizar uma pequena propriedade, uma média ou uma grande? O que interessa é o princípio e também as condições jurídicas. Se você tem a posse mansa, pacífica, tem a cadeia sucessória, você tem todos os requisitos legais preenchidos, não faz diferença se é pequena, média ou grande. Isso é uma bobagem. Ao ter a regularização feita, você passa a estar apto a receber programas, verbas e financiamentos que estão disponíveis a todos aqueles que têm título de propriedade e que muitas vezes podem colocar a sua própria propriedade como garantia das operações que quer fazer. Então veja, o que a gente precisa ter aqui na região toda, né? Toda essa parte do Oeste Paulista. Precisa ter uma noção clara de qual é a vocação produtiva, qual é a condição logística para que essa produção seja escoada de maneira efetiva, eficaz, né? E uma qualificação, treinamento, mão de obra e investimento para fazer o potencial se tornar realidade. Esse é o projeto. Você ter gente que identifica o que é necessário e diz, olha, para isso que é necessário ficar de pé, as etapas são essas. E aí você coloca as etapas de pé. Isso nós vamos fazer. Nós temos um problema muito sério aqui na nossa região, com a malha ferroviária. Totalmente abandonada, eu acho que você já teve conhecimento disso. Aliás, você tem um amigo seu, que é da nossa região, da nossa cidade, que é o Naban Garcia, que é uma bandeira dessa luta da regularização das terras tal, e conhece muito bem os problemas daqui. Diante do que eu estou te falando da nossa malha ferroviária, isso seria uma boa bandeira para você, já que as terras agora estão sendo reconhecidas, estão dando título, como você falou, isso é o primeiro passo. Achar a nossa educação, a nossa característica de produção e o escoamento dessa produção. A Presidente Prudente, ela tem uma característica muito interessante. Nós estamos a 80 quilômetros do Mato Grosso e 60 quilômetros da divisa do Paraná. Quer dizer, estrategicamente, logisticamente, nós não temos um porto seco aqui, deputado, futuro deputado Ricardo. Então, são bandeiras assim que podem ser muito interessantes para se propor para a nossa região. Nós não temos, repito, por exemplo, o Porto Seco mais próximo daqui é Maringá, se eu não me engano. E uma região que está tão próxima e passa tudo por aqui. Então, são coisas que a gente, um candidato a federal, uma pessoa que se propõe a nos representar, são assuntos que têm que ser muito bem avaliados e estudados e pegar isso como uma bandeira, porque para o nosso desenvolvimento, sem a malha ferroviária, para o nosso desenvolvimento, sem ter aqui um Porto Seco, com essa regulamentação agora, depois de 80 anos que foram feitas, isso vai fazer falta. Não há dúvida. Mas eu tenho uma visão sobre todos esses temas logísticos no Brasil, que quem entende qual é a necessidade logística para uma determinada região ou um segmento econômico é justamente quem opera, né, o produtor rural, ou industrial, ou o empresário de logística que opera naquela determinada região e que opera naquele segmento econômico. Em outras palavras, se você tem uma demanda, por exemplo, para operação agropecuária aqui em termos logísticos, né, e tem empresas que querem fazer isso, a pergunta que você tem que fazer é quais são os entraves que vocês têm visto para que não saia uma linha ferroviária com o traçado necessário, para que não saia um porto seco na região. Quais são os entraves? É o entrave burocrático, regulatório? Vamos atacar o entrave burocrático regulatório. Não, o entrave de financiamento. Vamos buscar a linha de financiamento. Normalmente, a experiência mostra que as coisas não acontecem por uma composição com uma gama de assuntos que se somam. Nunca é um assunto só. Olha, só não sai porque não tem isso. Não, só não sai. Não, não é verdade. Normalmente, as coisas não acontecem por uma conjunção de fatores.
Então é preciso ter muito claro a identificação, a lição de casa é, você identifica quais são os fatores que impedem aquela vocação da região, aquela decisão quase que intuitiva, de tão óbvia, quais são os fatores que impedem que ela seja colocada em prática. E aí sim, a gente faz um esforço concentrado para desatar os nós de cada um desses entraves. Se a regra regulatória está errada, muda-se a regra. Se você tem um impedimento, aqui empreendedores queiram tocar, por exemplo, o projeto de uma linha ferroviária nova, com novo traçado, com uma regra de utilização. Isso foi muito bem feito, inclusive, pelo Ministério da Infraestrutura. Você transformar o regime de operação ferroviária em autorização e não mais concessão, significa que o privado propõe... Simplificou tudo. Né? O privado propõe. Ele diz, olha, eu quero fazer uma linha férrea de A até B. Eu vou construir, eu vou operar. Ok? Ok. Isso é diferente que você falou, olha, o Estado pode fazer e conceder. Então, essa lógica de mercado e que adota os princípios mais eficientes, iguais ao que o setor privado opera, ela precisa estar presente em todos os aspectos, inclusive o logístico. Ricardo, como é que foi a sua aproximação com o presidente Jair Bolsonaro lá atrás, pela sua indicação para o Ministério? Aconteceu o seguinte, o presidente Bolsonaro tinha cogitado, vocês vão se recordar, em fundir os ministérios de Agricultura e Meio Ambiente. E vários segmentos, inclusive representantes do agro, disseram a ele que talvez não fosse a melhor ideia, porque tem temas que são iguais, mas tem temas que são diferentes ou que não têm conexão. E ele disse à época, falou, olha, tá bom, eu não vou fundir, mas para eu não fundir eu tenho que encontrar alguém que entenda a visão de harmonia entre agro e meio ambiente, de turismo e meio ambiente, de desenvolvimento e meio ambiente. E alguém te apresentou para ele? E aí disseram para eles, olha, a única pessoa que a gente acha que tem essa visão foi um secretário de meio ambiente lá do estado de São Paulo, que fez, enquanto secretário, as medidas que o senhor quer que faça como ministro. E aí me apresentaram o Bolsonaro, nós passamos umas 2 ou 3 semanas conversando lá no grupo de transição da área ambiental, tive as audiências com ele, as reuniões com ele, umas 3 ou 4, e até foi um negócio interessante, porque ele indicava os ministros, todas as quartas-feiras ele anunciava, isso foi o período de transição, então ele anunciava 1 ou 2 ministros às quartas-feiras. E faltavam 2 ministérios só para serem anunciados, meio ambiente e direitos humanos, mulher, direitos humanos e tal. Chegou numa determinada quarta-feira, a gente já estava conversando há umas 2 semanas, ele foi e anunciou, e a imprensa já dizendo que o mais provável era eu e tudo, mas ele foi e indicou a Damares. E não falou nada sobre meio ambiente. E eu estava com uma viagem programada na semana seguinte com os meus filhos. Falei, bom, como ele não anunciou, deve ter mudado de ideia. Vou voltar para São Paulo e tocar a vida com a criançada. Eu estava em São Paulo no fim de semana subsequente, toco o telefone do carro, aparece um número lá, 021, não sei o que e tal. Eu atendi. E ele falou, Salles? Eu falei, pois não. É o Jair, tudo bom? Pelo Jair. Eu falei, achei que era trote, né? Aí eu fui dando corda, falei, como vai o senhor e tal? Aí ele foi falando, eu vi que era ele mesmo. Aí, obviamente, troço mais sério, né? Encostei o carro. E falou, é o seguinte, que a gente conversou nas reuniões aí, tá de pé? Eu falei, claro, presidente, com certeza. Então vai ser você. Valeu, tá ok, um abraço. Desligou o telefone. Então, é assim, rápido. Ele é muito espontâneo, o presidente Bolsonaro. Em algum momento teve algum tipo de interferência dele na sua pasta? Jamais. Jamais. Porque se fala muito de interferência do Bolsonaro. Nenhuma, zero, mentira. Bolsonaro deu autonomia para todos os seus ministros cuidarem da pasta da melhor forma possível. É óbvio que como ele é o chefe, ele é aquele que foi eleito, ele que tem os votos, ele que é o chefe de Estado e o chefe dos ministros, logicamente, as decisões mais importantes, as questões que importam, posicionamentos, né, inclusive políticas públicas relevantes, você tem por obrigação e consultar o presidente para saber se ele está de acordo ou não. Mas ele nunca disse a mim, e eu tenho certeza que aos outros ministros também não faça isso, ligar de volta para dizer demita ciclano, ele não faz isso, ele coloca a posição dele. No meu caso especialmente, nós temos até hoje uma relação de confiança muito grande. Ele nunca criticou nenhum dos meus
posicionamento sem antes me ligar antes para dizer, olha, por que aconteceu isso? Por que você está tomando essa decisão? Me explica isso, porque eu vou ser questionado. E foi, sim, uma relação sempre muito próxima. É uma relação próxima até hoje. Só que como eu não sou mais ministro, evidentemente, ele tem os compromissos como presidente da República, o dia a dia, e é um dia a dia muito puxado, né? O dia a dia de um presidente da República, ninguém imagina o que é isso, a rotina. Nós estamos chegando ao final da entrevista. Vou deixar uma pergunta para o Adolfo Padilha. Não, eu acho que toda essa composição que você falou, que é de muito interesse de uma região, descobrir os pontos e determinar a vocação, determinar se o problema é logístico, determinar se o problema qual é, enfim. Mas nós temos um problema muito sério aqui, se me permita chamar ministro, de representatividade. Compromisso que a gente quer com alguém que vem se colocar como candidato a federal e quer nos representar em Brasília é representatividade. De tudo que você disse aí, o que mais falta para nós de fato é uma representatividade quando um prefeito da região, o prefeito Ed Thomas, que é o presidente da Unipontal, quando uma organização, uma associação civil organizada procurar, fala, não, peraí, eu tive voto lá e eu tenho que atender essa turma e realmente dar uma atenção. E a gente quer esse seu compromisso com o Oeste Paulista. Não tenha dúvida, né? Eu nem viria aqui, a nossa região, a Prudente, a todas as cidades que eu estou rodando, se esse compromisso não tivesse já implícito, mas ele precisa ser explícito. Então, o meu compromisso está feito. Eu, quando fui secretário de Estado aqui em São Paulo, no Meio Ambiente, recebia praticamente todo dia prefeitos da região com as suas demandas, principalmente aquelas relacionadas a temas de saneamento e de lixo, né, de resíduos sólidos. Como ministro, cansei de receber o próprio secretário Naban Garcia, que é um grande representante da região no governo federal, cansou de levar prefeitos, inclusive o próprio Ed Thomas e outros, para conversar conosco lá no Ministério. E foram sempre recebidos, portas abertas, os assuntos atendidos, né? Então, eu acho que isso é realmente uma necessidade, um compromisso que todos nós que somos políticos e queremos pedir o voto da sociedade, queremos esse apoio, essa confiança, temos em troca obrigação. Não é um favor, não é simplesmente uma questão de cordialidade. Isso é uma obrigação. Se você pede voto do eleitor, você tem que responder ao eleitor sobre as demandas que a região tem. Só precisa ter, e aí é o que eu repito que eu falei, uma maneira eficiente de fazer isso, né? Porque você acionar deputados, prefeitos, senadores, ministros para temas totalmente pulverizados não é a maneira mais inteligente de fazer. O ideal é você sistematizar quais são as demandas, sejam elas quais forem, quaisquer setores. Sistematizar a demanda para poder, inclusive, sair dessas reuniões, sair dessas idas a Brasília ou as vindas dos deputados a qualquer cidade com a solução sobre a mesa. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de solução. Lero não é comigo. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui na Mix. É uma honra para a gente receber aqui nos nossos estúdios e as portas estão abertas, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.